Será que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, pode promover o bloqueio de bens de ministros do Supremo Tribunal Federal? Meus caros, se você quer saber se é possível que o Donald Trump bloqueie, confisque, sequestre bens ou valores dos ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender de forma muito tranquila. Bom, a gente sabe que há muita discussão a respeito de questões jurídicas no Brasil e também de âmbito internacional. A gente já falou sobre senador levando na bancada do Senado questões que ele invoca, violações de direitos humanos acontecendo no Brasil. Sabemos que há pessoas que levam isso para fora, então arguem que haverá uma intervenção estrangeira no Brasil para solucionar as eventuais ilegalidades que possam estar acontecendo no Brasil, crimes contra a humanidade e várias coisas desse assunto. Algumas pessoas falam a respeito do bloqueio de vistos, por exemplo, de pessoas brasileiras que estariam indo para os Estados Unidos, e aí alguns falam sobre o bloqueio do visto, ou a não concessão do visto, ou cancelamento do visto para pessoas brasileiras irem até os Estados Unidos, e especialmente, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e agora levantaram um novo questionamento, possibilidade de bloqueio de bens. Bom, primeiramente a gente tem que entender o seguinte, esses bens ou esses valores estão aonde? Estão no território brasileiro ou estão no território estadunidense? Bom, se estão no território estadunidense, é claro, com base na legislação e nos precedentes judiciais norte-americanos, é possível que haja um confisco e bloqueio desses bens, caso isso esteja adequado conforme a sistemática jurídica norte-americana. Mas hoje, para que uma pessoa nos Estados Unidos da América, e como um indivíduo tenha seus bens bloqueados ou valores sequestrados, é necessário que essa pessoa esteja inserida em uma das situações que admite isso. Então, o sistema norte-americano, ele não é como o brasileiro. E aí eu quero fazer um comentário com você. O sistema brasileiro, me parece que ele é muito mais seguro por adotar um sistema de civil law, naquele que a gente tem as leis previamente estabelecidas. O sistema norte-americano é um sistema que se baseia no common law, no qual nós temos, então, precedentes judiciais. Aqui no Brasil, quando a gente se pergunta, será que uma coisa é possível? A gente vai lá na lei e procura ver se a lei estabelece dessa forma ou de outra forma, ou ela admite, ou ela não permite, ou ela proíbe determinado comportamento. No sistema norte-americano, a maior fundamentação das próprias decisões judiciais são precedentes anteriores. Então, as decisões judiciais vão formando precedentes, tanto nos próprios juízes de base quanto os tribunais superiores, e isso vai orientando toda a sistemática jurídica. Tentei fazer um resumo aqui, mais ou menos, para você ver se isso é plausível, é possível, e trouxe para você algumas questões. E vou apresentar, primeiramente, dois documentos internacionais dos quais os Estados Unidos da América são signatários. E, portanto, então, vai regular também ali o confisco, a apreensão de bens nos Estados Unidos da América, né? Porque até então nós temos o seguinte, a eleição do presidente norte-americano Donald Trump significa que ele vai exercer atividade no governo, na esfera administrativa do governo. Mas lá nos Estados Unidos também existe o poder legislativo e o poder judiciário. Todos esses poderes são imprescindíveis para um ambiente democrático. Tem que ver todos esses poderes e tem que ter as suas atribuições respeitadas. Beleza? Então vamos partir do primeiro pressuposto. Existem bens, por exemplo, dos ministros do Supremo Tribunal Federal que estão em solo americano ou contas bancárias em solo americano ou onde os bancos sejam norte-americanos. Veja só, vamos trazer aqui primeiro essa convenção que é ratificada pelos Estados Unidos. Também os Estados Unidos, em se tratando dos instrumentos normativos de âmbito internacional, ele não ratifica muitos documentos não, tá? O Brasil e outros países aderem a muito mais tratados e convenções internacionais que regulam direitos humanos do que os Estados Unidos da América. Mas a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, essa que está na tela para você, os Estados Unidos aderiram a ela. Então a gente já tem aqui um ponto de partida para a gente ver mais ou menos como se estabelece no âmbito internacional a proteção aos bens, a proteção à propriedade de qualquer pessoa. Mais antigo do que essa Convenção Americana, que também é chamada Pacto de São José da Costa Rica, eu trouxe para você a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, aquela que vem logo após a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, um cenário de devastação total no nosso planeta, elaboraram-se então essa Declaração Universal e muitos países foram signatários, muitos países mesmo. E aí a gente tem então o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, na qual os Estados Unidos da América são signatários. E aí eu trago para você um dispositivo. Lá no artigo 17 da Convenção, aliás, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós temos o artigo 17. Toda pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade.
ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. Ora, nem aqui, nem em lugar nenhum, uma pessoa pode ser privada da sua propriedade por parte da decisão de um único indivíduo, por exemplo. Bom, imagine que o presidente da República decide, não, vou confiscar os bens de determinada pessoa. Não é assim. Isso é um comportamento totalmente ilícito e contrário a todo aquilo que se forma até hoje como proteção à propriedade. É evidente que há necessidade de que haja um procedimento, uma procedimentalização, um processo. Então, uma vez que se suscite, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro cometeu um ato ilícito e ele tem aqui em solo americano uma propriedade privada, uma residência, uma propriedade rural. Bom, vamos apreender essa propriedade rural. Para que isso aconteça, tem que haver um procedimento e tem que ser observado o procedimento interno do país. Nos Estados Unidos da América, é possível que se tenha o bloqueio ou apreensão de determinados bens, valores, sob uma investigação. Então, sem uma ordem judicial. Existem bens que estão sujeitos a um sequestro, a um bloqueio civil, e existem bens e valores que estarão sujeitos a decisões emanadas do Poder Judiciário. Então, você pode ter questões que emanam ordens judiciais, essas com certeza são mais profundas, e o confisco civil. Isso em se tratando de pessoas individuais. E aí, claro, não estou falando no cenário de sanções, porque eu vou trazer para você também aqui informação sobre as sanções. Então, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros está aí na tela, está traduzido, né? É um site dos Estados Unidos da América e que trata, então, as informações a respeito das sanções de âmbito internacional. Então, tem como sujeitos passivos, as pessoas que serão atingidas não são pessoas naturais, mas são as pessoas jurídicas, se a gente pode considerar assim o Estado. É o Estado que acaba sendo atingido por essas sanções que são aplicadas pelos Estados Unidos da América. Mas vamos tratar de duas questões aqui: bloqueio de bens civis, ou confisco civil, e ordens judiciais, ou cumprimento a ordens judiciais, que aí com toda certeza é algo muito mais profundo, que carece de muito mais demonstração, muito mais prova, enfim. Vamos vir aqui para a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica, que os Estados Unidos da América são também signatários, né? Então, o presidente Donald Trump vai entrar em exercício. Uma vez em exercício, ele vai precisar respeitar aquilo que está estipulado, claro, na Convenção, porque os Estados Unidos são signatários. E então diz lá o artigo 21. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens. A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social. Nenhuma pessoa, aqui está a coisa, nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social e nos casos e na forma estabelecidas pela lei. Então a gente tem o seguinte: as pessoas, prima facie, de início, têm direito à proteção da sua propriedade, seja estrangeiro ou não, desde que, claro, observe os regulamentos, as legislações, os precedentes jurisprudenciais que eventualmente existem, desde que esteja em conformidade com o ordenamento jurídico. Qualquer pessoa, e quando eu digo qualquer pessoa, inclusive o ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele tem direito à proteção dos seus bens, porque atrás do cargo que é exercido pelo indivíduo, existe uma pessoa que tem direito à proteção dos seus bens, como qualquer outra pessoa. E os Estados Unidos, então, fazem parte, são signatários desses dois tratados, desses dois instrumentos internacionais que são muito importantes e regulam, então ventilam como se dá a proteção a esses bens. Basicamente, a gente tem o seguinte: para que haja o bloqueio, apreensão, sequestro de um bem de uma pessoa nos Estados Unidos da América, isso de uma forma bastante superficial, há necessidade de que haja um procedimento. Tem que haver um procedimento para isso. Seja o procedimento judicial, no caso de uma ordem judicial, no curso de algo criminal, ou um confisco civil, dentro de um procedimento administrativo, mas que observe aquilo que está estabelecido na legislação. Então não pode o presidente norte-americano simplesmente emanar uma ordem: bloqueie-se os bens das pessoas determinadas assim assado. Não, tem que haver o procedimento. Dentro desse procedimento, em alguns casos em que o sistema jurídico norte-americano admite, tem que ser demonstrado que aquela pessoa que está sendo alvo desse confisco, então dessa restrição à sua propriedade, tenha cometido algum ato ilícito capaz de ensejar o bloqueio de sua propriedade. Então vamos lá. Primeiro vai ter que se estabelecer o seguinte: bom, os ministros do Supremo Tribunal Federal ou o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro praticou algum ato ilícito que no solo americano, com base no sistema jurídico norte-americano, configure um ilícito civil?
Bom, a partir da afirmação sendo positiva, a partir do momento que você considera que sim, não, o ministro fulano de tal praticou realmente um ato ilícito aqui em solo americano ou que tem consequências no solo americano. A partir desse momento você pode cogitar sim, que pode existir uma investigação ou um procedimento por parte do governo e isso resultar num bloqueio, num confisco, no cumprimento de uma ordem judicial que restrinja bens, restrinja a propriedade do indivíduo. Com toda certeza, das hipóteses que são suscitadas, né, que as pessoas, eu digo assim, algumas pessoas até empregam um certo fanatismo, eu acho assim, às vezes até um pouco de vislumbre, uma alucinação em alguns casos. Vejam as pessoas assim, principalmente na internet aqui, falam de coisas assim que são muito desconexas da realidade, mas de todas as hipóteses que as pessoas falam, não, agora vai sair a prisão de fulano de tal, agora vai sair o bloqueio de visto, agora ele não vai mais entrar no solo norte-americano, essa é a mais provável, né? O cancelamento do visto de uma pessoa, porque isso está dentro da esfera administrativa de um país que é soberano, assim como o Brasil pode recusar o ingresso de qualquer pessoa aqui no Brasil, outro país também pode recusar. E o bloqueio de bens que estejam no território do país soberano, claro. Assim como o Brasil pode bloquear. E, inclusive, uma das coisas que suscita bastante essa discussão, eu vou trazer para você aqui, é essa notícia aqui, ó. Musk ameaça bloquear ativos do governo brasileiro. Naquele contexto em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, bloqueou os bens da Starlink, a empresa da Starlink, da SpaceX, por conta do X, questões que o X não apresentava o representante no Brasil para responder aos ofícios judiciais, foi bloqueado uma certa quantia em dinheiro e ainda foi aplicada uma multa para que houvesse o desbloqueio da plataforma. E aí surgiu essa discussão, não, quando tiver bens aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos da América, vai ser proposto então de alguma forma bloquear os bens para compensação ou algo desse tipo, né? É claro, aqui é um agente privado que tem bens e propriedades em vários países, não somente no Brasil, mas em vários outros países. E isso evoca então essa discussão a respeito, bom, agora poderia haver uma retaliação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, já que o ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo algumas pessoas, teria praticado violações de direitos contra, por exemplo, a manifestação do pensamento no Brasil, coisas desse tipo, certo? De todas as hipóteses que são ventiladas, a mais provável e possível, acredito que seja mais fácil, sob a ótica internacional, é o cancelamento de um visto. Então, uma pessoa não é uma pessoa grata. Se usa até aquela expressão, né, persona não grata, essa pessoa não entra mais no território desse país aqui, porque é uma pessoa que nós consideramos que não respeita as normas de direito internacional e outras coisas assim. A segunda hipótese, um pouco menos provável, mas também bastante possível, bloqueio de bens ou propriedades que estejam no solo norte-americano, por exemplo. Eu acho que com isso a gente esclareceu, em parte, esse questionamento. Eu convido você a estar lendo aí os links que eu vou deixar aqui na descrição. Se inscreva no canal, deixe seu like e a gente se vê em outro vídeo. Valeu, um forte abraço.